Olá, bom dia, tudo bem primeirão? Galera, a gente vai continuar então, tá, as revisões lá da apostila 1, tá? E a gente vai estar vendo hoje a introdução à cinemática escalar. Lembra que eu falei que isso é um assunto crucial para vocês, tá? Que é conversão de unidades, grandezas físicas, né? A potência de 10, a gente vai usar agora forever, né? E lembrar dessa regrinha de conversão vai ser muito básico para vocês saírem na frente de qualquer coisa, tá? Bom, preparei aqui algumas coisinhas para vocês. Lembrando que a gente já viu isso, tá? Então fica mais fácil de relembrar. Bom, galera, ó, aqui a gente vai falar, deixa eu pegar uma canetinha, de grandezas e medidas, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa relembrar, né, o que é escalar, o que é vetorial, a gente já viu isso semana passada, tá? Então lembra, vetorial eu preciso dar a direção e o sentido para essas grandezas, tá? Notação científica. Então, ó, eu preciso de uma mantissa, que é aquele número que está, então, entre 1, ele pode ser igual ou maior, né, do que 1, mas ele tem que ser obrigatoriamente menor do que 10, tá? Então, 1,2, 9,8, né? São números aqui que a gente vai usar como mantissas, tá? Sistema de unidades. Bom, esse cara aqui a gente vai ouvir, vocês vão ficar carecas, né, de ouvir falar sobre o sistema de unidades, que são as grandezas que a gente usa de base, tá? Então, sempre que eu precisar usar comprimento, eu vou usar metro. Sempre que eu precisar usar massa, eu vou usar em quilos. Sempre que eu precisar usar tempo, então vou usar em segundos. E todas as outras aqui embaixo, né, que não vem ao caso agora, mas a gente vai estudar daqui a pouco, que também são do sistema internacional, tá? Mol vocês veem lá na química, a candela a gente não vê muito, né, mais para engenheiros eletricistas, engenheiros civis, mas a gente vai ver daqui a pouco temperatura, termodinâmica e a gente vai entrar em eletricidade, né? Então a gente também vai estudar corrente elétrica, tá bom? Bom, galera, vamos lembrar o que são unidades derivadas, tá? Sempre que eu coloco alguma coisa na física que tem uma fórmula, né? Então, depois de eu pegar a velocidade, né? Em que eu calculo um espaço em metros dividido por um tempo em segundos. Eu usei duas unidades de base para calcular a velocidade, né? Portanto, eu tenho aqui, ó, o metro por é uma unidade derivada, porque eu fiz uma conta com ele para chegar em uma outra grandeza, tá? Aceleração, volume, né? Ah, mas volume, Laura, eu multiplico comprimento por comprimento por comprimento, né? Comprimento ao cubo. Beleza, mas você já fez uma operação com ele, né? Então, ele já tem uma fórmula que você utilizou, tá bom? Já tem uma fórmula dentro ali da equação do volume. Bom, outra coisa é a gente lembrar múltiplos e submúltiplos decimais das unidades do sistema internacional, tá? Lembrando que aqui, ó, do quilo, hecto, deca, desse centimil, são os que a gente usa na tabela do quem humano, né? Então, é aquele quem humano dança muito depois de comer muito. Lembram disso? A gente já vai fazer isso já, tá? Então, aqui, ó, importante lembrar, quilo é sempre que a gente falar com 1000 unidades, né? Então, 10 ao cubo. Hecto são 100 unidades. Deca, 10 unidades. Quando for apenas, né, a unidade, a gente usa lá o metro, e ele é 10 elevado a zero, né? Qualquer número elevado a zero é 1. Então, essa é a unidade para nós. E depois os submúltiplos, ou seja, os divisores, né? Então, desse, eu dividi esse metro por 10. A cent, eu dividi esse metro por 100. Mili, dividi esse metro por 1000, né? Micro, eu dividi esse metro por 1 milhão.
nano, dividir esse metro por 1 bilhão, tá? E assim por diante. Ou mega, né? Que a gente falou do pendrive na sala de aula, né? Tem tantos mega, tantos giga, tantos tera, né? Daqui a pouco vai chegar em petabytes, né? Então, mega é 1 milhão, ó, 10 a sexta, giga, 10 a nona, é bilhão, e tera é trilhão, 10 elevado a 12. Bom, galera, peguei aqui um pouco da aula do nono ano, tá? Mas para vocês lembrarem, ó, um slide bonitinho de conversões de comprimento, tá? Lembrando, então, que um quilômetro é 1.000 metros, 1 metro 100 centímetros, 1 centímetro 10 milímetros e assim por diante. Conversões de massa também, né? Então, se a gente lembrar sempre disso aqui, a gente é sucesso, vai na certa, tá? Então, 1 tonelada são 1.000 quilos, cada quilo tem 1.000 gramas e cada grama tem 1.000 miligramas. Se eu preciso transformar de tonelada para miligrama, eu vou multiplicando, né? Vezes 1.000 de novo. Então, aí, 1 tonelada, 1 milhão de gramas. Se eu preciso trabalhar com miligramas, multiplico por 1.000 de novo. Aí vai ficar 1 bilhão de miligramas, tá bom? E conversões de tempo. Bom, galera, isso aqui a gente sabe, né? Desde que a gente saiu da fralda, tá? Então, ó, que um ano tem 12 meses, que um mês, a gente, agora na física, a gente usa como 30 dias, tá? A não ser que o exercício me fale que é fevereiro. Aí não tem como pôr 30, né? Mas daí também considera 28, tá bom? Um dia, 24 horas, cada hora 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Lembrando que a unidade do Sistema Internacional é segundos, tá bom? Conversão de velocidade, tá? Então, a gente vai entrar daqui a pouco falando de velocidade, lembrando que a gente tem a variação do espaço pela variação do tempo, sempre, tá? E depois que eu calculei velocidade, Laura, dá para eu converter fácil, né? Se antes estava em metro por segundo e eu preciso de quilômetro e hora. Dá para a gente converter facilmente com essa regrinha aqui, né? Então, se eu preciso passar dessas unidades que são muito grandes, né? Quilômetro perto do metro é 1.000 vezes maior. Hora perto do segundo é 3.600 vezes maior, né? Então, a gente, quando vai passar desse para esse, nós podemos dividir por 3,6. E se for o contrário, a gente faz a operação contrária com o mesmo fator, tá? Eu acabo multiplicando as unidades pequenas para que elas fiquem grandonas, tá? Quilômetro e hora. Bom, tá aqui a nossa tabela linda e bonitinha do QEM humano, né? Então, ó, eu coloquei algumas conversões, que o pessoal tem aí na apostila, né? Mas o que vai mais bater, né, pra gente aí é essa do QEM humano, tá? Então, ó, se eu estou convertendo comprimento, eu vou usar essa primeira tabela. Lembrando, comprimento é uma unidade linear, portanto, todas elas aqui, ó, tem uma potênciazinha 1. Então, eu uso um algarismo para cada unidade aqui. Se eu estou convertendo área, então eu já tenho o quê? Metro vezes metro, ou centímetro vezes centímetro, e etc, né? Então, a gente já tem unidades quadradas. Ou seja, minha potência é quadrada. Quer dizer que eu posso usar de 2 em 2 aqui, né? 2 algarismos para cada casinha, tá? E se for volume, a gente tem, então, metro vezes metro vezes metro, virou metro cúbico, né? Quilômetro vezes quilômetro vezes quilômetro. Então, já que esse numerinho da potência é 3, a gente pode usar aqui 3 algarismos dentro de cada casinha para poder realizar a conversão. Ok? Lembram disso? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho 3 metros e eu quero transformá-los, né? Se eu quiser ler 3 metros em decímetros, então eu coloco um zero e eu vou ler ali em cima, né? Então, ó, 3, 0, 30 decímetros. Se eu quero ler lá no milímetro, então coloco 0, 0 e leio na unidade correspondente, né? Ó, 3.000 milímetros. Beleza, né? Cada metro tem 1.000 milímetros, então 3 metros, 3.000 milímetros. E se eu voltar, né? Vou colocar aqui embaixo. Quero ler o metro em decâmetro, né? Decâmetro.
Então, eu preciso voltar. Já que eu vou ler nessa casinha de trás, eu coloco uma vírgula e coloco um zero para segurar essa vírgula, né? Então, 0,3. Opa, 3 metros equivalem a 0,3 decâmetros. Beleza? E agora, se eu quero ler em hectômetros, eu vou também preencher essas casinhas com zeros, né? E se eu quero ler no hectômetro, vou colocar a vírgula aqui. Então, ó, 3 metros equivalem a 3 centésimos, ou ainda, né? 0,003 hectômetros. E se eu quiser ler esses mesmos 3 metros lá no quilômetro? Beleza. Vou colocar um algarismo para cada casinha de unidade, tá bom? E já que eu quero ler no quilômetro, a vírgula vem para cá. Então, 3 metros, perdão, 3 metros, mesma coisa que 3 milésimos de quilômetro, né? Ou 0,003 quilômetros, ok? Bom, então, falando um pouco mais aqui de movimento, né? A gente vai falar do referencial. Bom, primeira coisa que eu preciso adotar quando eu tenho um movimento é o meu sistema de referências, tá? Ou seja, qual é o meu ponto de vista. Bom, então referencial para nós aqui, eu vou definir como ponto de vista, tá? Lembra que eu falo assim, imagina que vocês estão dentro do carro, imagina que vocês estão dentro do ônibus, ou então, imagina que você está parado na calçada vendo o carro se mover, né? Eu estou dando para vocês pontos de vistas, né? Ou seja, estou dando referenciais para que vocês imaginem o movimento a partir daquele olhar, tá bom? Então, a gente diz que um corpo está em movimento em relação ao meu ponto de vista, quando a posição dele se altera conforme o passar do tempo. E o corpo vai estar em repouso quando, em relação ao meu ponto de vista, a posição dele não se alterar com o decorrer do tempo, ok? Aí vem trajetória, deslocamento e distância. Bom, a gente vai ter aí, né, alguns tipos de trajetória. Lembra, o que mais nós vamos usar aqui é trajetória retilínea, tá? Então, vou imaginar que essa pista é sempre reta e horizontal, tá? Mas também existem trajetórias circulares, existem trajetórias em curva, né? Existem trajetórias que vão e vêm pela mesma linha, e assim por diante. Deslocamento e distância. Vamos lembrar, galera, para fechar o vídeo aqui. Qual é a diferença entre deslocamento e distância? Distância é tudo aquilo que eu percorri. Então, eu vou dar como desenho, tá? Então, é a soma de tudo que eu percorri durante o meu movimento, tá? Então, se eu fui 3 km para leste, mais 5 para oeste, mais 8 para norte, eu vou somar 3 com 5 com 8, tá bom? Essa é a minha distância total percorrida. Agora, deslocamento, né? Deslocamento é o nosso ΔS. E aí vem aquela historinha de calcular o vetor, tá? Então, por exemplo, preciso calcular o ΔS. Se eu fizer esse movimento aqui, ó, eu andei 3 quarteirões indo para baixo e mais 4 quarteirões indo para a direita. Qual seria o meu deslocamento? Ou seja, quão longe eu tô daquele meu ponto de partida quando eu chego lá, né, no meu último ponto de movimento. Então, eu preciso calcular aqui, por teorema de Pitágoras, ou então por lei dos cossenos, né, o meu ΔS, tá? Lei dos cossenos a gente vai usar quando esse ângulo aqui é diferente de 90 graus. Beleza? Bom, segue aí um segundo vídeo para vocês lembrarem melhor disso aqui, tá? Então, só encerrar essa transmissão. E segue o vídeo aí embaixo para continuar o movimento, tá bom?